Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Niket, da Paulina Chiziane. O subtítulo desse livro é Uma História de Poligamia, mas podia ser muito bem uma história do patriarcado. Isso porque, é claro, as duas coisas estão muito interligadas, mas eu acho que muito mais do que mostrar a situação da poligamia, a Paulina nesse livro mostra o tanto que o patriarcado é cruel e o tanto que as mulheres aprendem a vida inteira a serem subservientes, né? Aqui a gente vai conhecer a Rami, é ela que tá narrando esse livro, e ela é uma mulher por volta dos 40, que é casada aí há uns 20 anos com o Tony, que tem uns 50, ele trabalha na polícia, então ele é um homem com carga importante, e eles moram no sul de Moçambique. Moçambique, nesse momento, a poligamia não é mais legalizada, porque o país foi colonizado, se tornou cristão, e o cristianismo não apoia a poligamia. Só que ela pode não ser mais legalizada, mas ela ainda continua sendo levada em consideração e sendo uma prova da virilidade dos homens. Só que ali no sul, né, de onde eles são, ela é muito mais velada. No norte de Moçambique eles ainda apoiam mais descaradamente, as mulheres meio que são criadas pra isso, enfim, no sul não. E aí nesse momento, com 20 anos de casamento, quando a gente começa a acompanhar a história, a Rami tá bem cansada das ausências constantes do marido e resolve descobrir, né, o que diabos está acontecendo. Então ela tenta seguir os passos dele até que ela encontra a Ju e descobre que ela é praticamente outra esposa, né? Então ela tem um relacionamento de anos com o Tony, ela tem filhos do Tony, e a princípio ela cai na porrada com a Ju, mas depois elas começam a conversar e é aquela coisa, né? O inimigo é outro, o inimigo não somos nós. Só que a Ju é só a pontinha do iceberg, né? Conversando com a Ju, ela vai descobrir que a Ju sabe de uma terceira, que sabe de uma quarta, que sabe de uma quinta. Sim, são 5 mulheres oficiais que o Tony tem, com quem ele tem casa, com quem ele tem filhos. E é claro que à medida que a Rami conhece cada uma e que elas vão se conhecendo entre si, o primeiro contato é sempre violento, mas depois elas começam a conversar e começam a se entender e a perceber que juntas elas são mais fortes. E elas começam a ter várias conversas sobre o Tony, sobre o patriarcado, sobre a forma com que elas encaram a vida. Elas são mulheres diferentes, elas encaram a vida e os relacionamentos de maneiras diferentes. A gente tem lados das situações colocados pra gente o tempo todo. Então, por exemplo, né, em determinados momentos a Rami, ela percebe que as outras mulheres muitas vezes estão numa situação pior do que a dela, porque ela ainda tem a segurança do casamento, ela ainda tem a segurança de ser a esposa oficial, a reconhecida, então ela tá coberta de uma forma ou de outra, enquanto as outras não, elas ficam só com o ônus. Em contrapartida, por exemplo, a Lu é uma mulher que ela tem um homem pelo qual ela é apaixonada e com quem ela vive, né, a parte do Tony, e a Rami sempre pergunta por que você não larga o Tony e casa com ele, e ela fala que ela não tem o menor interesse em ser uma esposa, porque a esposa, na opinião dela, é quem fica com o ônus, ela que tem que manter o marido limpo, manter o marido bem cuidado, enquanto as outras ficam só com a parte boa. Então a gente percebe aí que cada uma vê a situação de um jeito. A Lu é uma mulher do norte, então isso já faz bastante diferença, porque no norte elas são criadas de outra maneira, e a gente tem nesse livro, né, um tanto das diferenças entre as criações das mulheres no sul e no norte de Moçambique. Em suma, durante todo esse livro a gente percebe o quanto o patriarcado é cruel e o quanto ele age colocando a mulher pra baixo e colocando as mulheres umas contra as outras, porque é claro, né, se elas estão se odiando, elas nunca vão conseguir se unir pra resolver alguma coisa. Isso é o contrário do que acontece nesse livro, porque as 5 esposas do Tony vão resolver então se unir pra tentar se ajudar. Então elas começam a se empoderar, elas começam a lutar para que cada uma tenha seu próprio emprego, para ter a sua própria renda, e nisso o Tony vai ficando cada vez mais em maus lençóis, porque ele queria liberdade de fazer tudo do jeito que ele queria, e elas começam assim, bom, já que a gente é 5, a gente tem que se organizar aqui, a gente vai ter uma escala. Então o Tony vai uma semana pra casa dessa, uma semana pra casa dessa, e ele fica tipo, o quê? Vocês estão mandando na minha vida, e não era isso que era combinado, porque é claro, a mulher não pode ter esse papel, não é ela que manda, né? Tem determinados momentos nesse livro em que a gente percebe, né, a Rami coloca, né, que ela, muitas vezes ela se culpou pelo Tony ter ido buscar outras. Ela só olhava no espelho e ela pensava, eu tô velha, eu tô com olheiras, eu não me cuidei. E ela percebe, né, o quanto a vida inteira ela aprendeu que ela tinha que cuidar do homem, que ela não tinha que cuidar dela. Isso me lembra muito um dos livros da Chimamanda, desses pequenininhos de discurso, eu já não sei qual dos 3. Eu acho que o Sejamos Todos Feministas, mas talvez o Para Educar
crianças feministas, não sei, mas ela fala, né, que a gente precisa prestar atenção no que a gente ensina para as nossas crianças, porque a gente tá ensinando para as meninas que elas têm que ser leais, que elas têm que buscar um companheiro, que elas têm que construir família, e a gente tá ensinando para os meninos fugir disso, que casamento é game over. Só que essas meninas estão casando com esses meninos, e aí é óbvio que a gente vai criar uma grande desigualdade, a gente vai prosperar essa desigualdade. E é muito do que ela traz aqui. O homem, ele é educado o tempo inteiro para cuidar dele, e a mulher é educada para cuidar do homem. Olha a disparidade, a mulher não aprende a cuidar dela mesma, a se amar. E isso a Rami e as outras mulheres vão aprendendo juntas, né? É claro que assim, eu não sabia o que esperar desse livro, apesar de ouvir falar dele há um tempo, eu não sabia nem o tamanho dele. Eu comecei a ler ele no Kindle e à medida que eu lia, eu percebia que eu lia, aumentava 2% na leitura. Então ele é um livro bem mais grosso do que eu imaginava e com muito mais particularidades, né? Eu falei que esse livro, na tag do Apocalipse, eu coloquei esse livro na categoria muita treta, porque ele tem muita treta, ele tem plot twist o tempo todo, né? Eu acho que cada uma dessas mulheres é um plot twist, mas isso ainda é no começo. Mas a partir de então, o quanto que elas se unem, o quanto que as coisas vão acontecendo, é um plot twist atrás do outro. E nisso tudo também a Paulina vai, é óbvio, questionando todas essas questões do patriarcado o tempo todo. Ela vai mostrar alguns costumes comuns no país, tanto no sul quanto no norte, através de conversas, através de ações. Tem um momento em que ela mostra muito bem qual é a situação de uma mulher viúva ali na sociedade no sul de Moçambique, então por tudo que uma mulher viúva tem que passar. E a Rami consegue falar mais uma vez, né, o quanto a esposa se lasca, porque ela tem que ser subserviente a esse marido o tempo todo, e nem depois da morte ela consegue ficar bem, porque quando um marido morre, os bens dele vão todos pra família dele, pra família de origem dele, pros irmãos, e não pra esposa, e ela passa a ser quase que uma propriedade dessa família também, e tem todo um ritual de purificação. Então ela tem que se vestir de preto, ela tem que comer determinadas coisas, ela tem que raspar o cabelo, ela tem que transar com outro homem para que ela seja purificada, um homem que a família desse ex-marido vão escolher. Então é muita dor, é muito sofrimento. A gente vai também ficar sabendo sobre alguns rituais de mutilação, desses atos, né, pelos quais as mulheres passam nesse tipo de cultura para agradar os homens, para não obter prazer próprio. Então isso tudo vai ser muito escrachado nesse livro, que ele não deixa a gente sossegar nem por um minuto, tá sempre acontecendo alguma coisa, e a Rami sempre pensando, né, às vezes parece até que a personagem tá concordando com isso e se colocando como a culpada por tudo, mas ela tá o tempo todo refletindo e o tempo todo tirando novas conclusões e tentando entender que aquele é o papel que designam pra ela, mas não necessariamente o papel que ela é obrigada a aceitar, pelo menos não internamente. Então é um livro muito forte, é um livro bem mais longo do que eu pensava, e por vezes ele fica um pouco mais devagar, mas ele é sim um livro muito forte, muito intenso, que, enfim, escracha toda essa questão do patriarcado, que a gente sabe que reflete, né, em maior ou menor grau em todas as sociedades até os dias de hoje, em alguns em menor grau, em algumas em maior grau. Então a gente sabe que tem culturas que ainda seguem esses padrões, a gente sabe que ainda existe a mutilação feminina, a gente sabe que ainda existe a poligamia em determinados lugares, e aqui ela vai discutir tudo isso e vai até discutir questões sociopolíticas no sentido de até que ponto a poligamia é boa para as mulheres, até que ponto não é. Quando a gente tem esse balanço, né, entre o norte, que ainda autoriza, e o sul, que não, a gente percebe que por vezes no norte, por não ser velado, as mulheres acabam tendo mais direitos, porque aquilo é orquestrado de uma maneira mais legalizada, por assim dizer, né? E não como é escuso no sul, eles fazem do jeito que eles querem. É uma coisa que não tem como a gente não pensar, né? A gente sabe que aqui, por exemplo, com a questão das drogas, né? A gente insiste em esconder, em esquecer, fazer de conta que não existe, enquanto é por isso que acontece tanta violência envolvida, porque tudo é feito na ilegalidade. Então é interessante pensar sobre esses pontos, né? E pensar que qual é a melhor maneira de resolver, partindo do princípio de que isso existe, né? É apenas proibir e fazer de conta que não acontece? Ou é tentar acabar com isso, mas de uma maneira legalizada e assistida e que, enfim, pelo menos seja um pouco melhor para as pessoas envolvidas? Não sei, tô jogando palpites aqui. É um livro que realmente te faz pensar. E pra completar, eu vou falar também que esse livro, apesar de, né, ser tão sério, ele é muito poético. Eu não conhecia a escrita da Paulina, é o primeiro livro que eu leio dela, e ele é extremamente poético, a narrativa dela é muito poética, e de repente a gente tá lendo sobre essa confusão toda e vem frases belíssimas. Eu grifei super esse livro enquanto eu lia no Kindle, e uma frase que me emocionou muito e que eu li inúmeras vezes e que eu queria colocar num bastidor pra pendurar na minha parede, que é: o coração do universo inteiro palpita no ventre de uma mulher. Que é quando ela fala sobre essa questão de ter um filho, de se sentir grávida, e que é isso, né,
o mundo tá dentro do corpo de uma mulher, é ali que o mundo começa, pra cada ser vivo, né, seja mulher, sejam fêmeas, é óbvio. E eu achei isso muito bonito, achei muito forte, e quando eu tirei uma foto e coloquei no meu stories, várias mulheres me responderam emocionadas. Então, enfim, acho que eu tinha que citar essa frase por aqui porque eu amei. Vou colocar aqui também embaixo o link da resenha da Aline Aimee. A Aline é incrível, é um canal que eu amo, ela faz resenhas maravilhosas e ela também resenhou esse livro há 5 anos atrás, né, em 2015, e eu assisti a resenha dela e é uma resenha excelente, então confiram no canal da Aline também, se vocês quiserem saber de mais opiniões sobre esse livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!